conseguir. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à mesa redonda, adolescentes na contemporaneidade. Essa mesa, ela vai ser apresentada pelos professores do GT, Grupo de Trabalho, Família e Comunidade, da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Nós apresentaremos 5 trabalhos desenvolvidos pelo grupo, que compõem o último livro, a última obra realizada pelo grupo, né? Então, a gente vai iniciar com a primeira apresentação. Eu peço, por favor, que já coloquem os slides da primeira apresentação, que é sobre projeto de vida. Vamos lá? Pode passar. Bem, então, a primeira apresentação, se denomina Projeto de Vida na Adolescência, construindo caminhos para a promoção da saúde, reflexões sobre o papel da escola e da família. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, professora Adriana Leônidas de Oliveira, da Unital, professora doutora Ceneide Maria de Oliveira Cerveni, da PUC de São Paulo, e a professora mestre Márcia Elisa de Godoy Santos, também da Unital. Pode passar. Bem, para introduzir, então, queria apresentar para vocês esses conceitos, né, esse conceito muito importante, que é do projeto de vida. O que é o projeto de vida? O projeto de vida é o que os adolescentes almejam, projetam, definem para si ao longo da sua trajetória, né? E nós entendemos, então, que tanto a escola como a família devem contribuir para a construção desse projeto de vida, né? Para que ele seja, de fato, efetivado em sintonia com os percursos, com a história, com o background dessa família e desse jovem, né? Para que ele leve a escolhas saudáveis, sustentáveis e éticas. Pode passar. Bem, nosso autor central para trabalhar a questão do projeto de vida foi Damon, que nos explica que o projeto de vida é justamente essa intenção estável, generalizada, de se alcançar algo que seja ao mesmo tempo significativo para si, como para a sociedade. Então, tanto ele tem esse contexto individual, de questões de escolhas individuais, como, por exemplo, a questão da escolha da profissão, como também pensar em algo significativo para a sociedade, para o grupo na qual eu pertenço. E a gente vai ver que o projeto de vida, ele traz esses motivos que comandam o comportamento do ser humano, né? E que há muitas evidências, muitas pesquisas que mostram que quando o jovem tem um projeto de vida, ele tende a ter um desenvolvimento mais saudável, mais positivo, porque ele justamente ter um propósito facilita, né? Isso está muito atrelada à conquista da felicidade, à realização profissional, a ter uma melhor inserção no contexto social, uma maior resiliência. Então, as pesquisas evidenciam a realização, né, de projeto de vida na adolescência e a saúde na adolescência. Pode passar. Bem, quando a gente fala do papel da escola, a gente entende que a escola ela pode e deve intervir, oportunizar esse desenvolvimento do projeto de vida do jovem, né? É um desafio para a escola, uma vez que a gente vive num mundo extremamente globalizado, complexo, né? Mas a escola ela tem que se tornar uma referência para esse jovem
ter acesso a reflexões, a informações, a habilidades e a competências para que ele possa construir o seu projeto de vida. Pode passar? E também a gente entende que a família tem um papel central nesse processo, né? Ela tem que ajudar também, ela pode ajudar esse jovem a fazer as escolhas, a refletir sobre os seus talentos, sobre os seus interesses, as direções, sobre as suas potencialidades, porque justamente a adolescência é essa fase de amadurecimento e uma fase fértil do desenvolvimento humano para assentar as metas com relação ao futuro. Pode passar? Bem, então a gente entende também que família e escola, elas devem trabalhar juntas, integradas, né? Ambas devem atuar para que esse jovem possa construir um propósito e construir um projeto de vida saudável. Pode passar. Falando, o nosso objetivo, então, nesse capítulo, foi justamente refletir sobre a influência tanto da escola como da família na construção do projeto de vida do jovem, na percepção do jovem. Pode passar. Então, o nosso método, nós fizemos uma pesquisa de campo, descritiva, quantitativa e qualitativa. Nós aplicamos questionários e fizemos entrevistas semi-estruturadas com 291 jovens. Esses dois instrumentos, eles foram construídos com base no material do Stanford Center, que é um projeto desenvolvido pelo professor Damon. Pode passar. Bem, então, como eu falei, nós aplicamos o questionário numa amostra de 291 jovens de 5 escolas municipais aqui de Taubaté, alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, de 3 regiões aqui da cidade de Taubaté, e nós fizemos entrevista com 12 desses jovens depois da aplicação dos questionários. Pode passar. Bem, esse resultado, gente, é claro, é um recorte da pesquisa maior, porque foram muitos dados coletados, e aqui a gente vai falar especificamente como que o jovem vê a influência da família e da escola no seu projeto e focando principalmente na questão da escolha profissional. Então, falando na nossa amostra, a maioria, 66% de mulheres e 34% de homens. A faixa etária predominante, assim, ficou muito equilibrada, jovens entre 15 e 16 anos. Pode passar. A gente perguntou para esses jovens o que eles pretendem fazer ao concluir o ensino médio, né? E a gente vê o que é interessante observar, eu não vou poder detalhar nessa apresentação devido ao tempo, que a gente percebe diferenças nessas intenções quando o jovem ele estuda numa escola central da cidade, quando ele estuda numa escola rural, ou quando ele estuda na periferia. Então, por exemplo, fazer faculdade, fazer ensino superior, é uma resposta muito mais frequente dos jovens das escolas centrais, né? Mais de 70%. E quando a gente fala começar a trabalhar imediatamente após o ensino médio, a gente vê que é uma porcentagem, uma resposta que foi muito mais alta entre os jovens das escolas rurais. Pode passar. Bem, a gente perguntou se os pais conversam com você sobre a escolha profissional e a grande maioria fala que sim, né? Os jovens das 3 áreas, pode passar. A gente perguntou também, pode passar mais um, acho que está em branco, o próximo. Como que a escolha, quem que influenciou a escolha profissional, né? O que fazer após o ensino médio? E a gente percebe essa importância dos pais, da família, porque 27% falou que a grande influência veio da família, né? Depois a gente tem 10% da escola e 29% do mercado de trabalho em si. Pode passar. Quando a gente pergunta o que das experiências contribuiu para ajudar você a fazer essa escolha, né? A construir o seu projeto. Então, eles falam de diálogo, de apoio, de incentivo e de exemplo. Pode passar.
Também a gente investigou das experiências na escola, né, se essas experiências contribuíram para a construção do seu projeto, e 69% diz que sim. Então, aí a gente percebe a importância da escola. Pode passar. A gente perguntou se eles consideram importante ter orientação profissional na escola, e a grande maioria, 93%, diz que sim, né? Embora muitos não participaram dentro da escola de atividades de orientação profissional. Então, a gente percebe a importância de se implementar mais esse tipo de ação nas escolas públicas, né? Especialmente aqui da nossa cidade. Pode passar. Das atividades que eles acham que seriam interessantes, eles falam muito de palestras. Eles acham muito interessante, nas entrevistas eles falam muito isso, de quando as escolas levam profissionais para falar sobre a sua prática profissional, falar do mercado de trabalho, e que isso é muito enriquecedor e muito revelador para eles. Pode passar? Bem, como eu falei, foi um pequeno recorte, né, dos muitos dados que nós tivemos, mas é um recorte que evidencia a importância do papel da família e da escola na construção, enquanto assim apoiador da construção do projeto de vida do jovem, né? A gente vê que esse vínculo com o professor tem um destaque na visão dos alunos, também a importância da presença da família, do diálogo e, como eu disse, a importância do trabalho escolar, a gente integrar, né, a família e a escola em prol dessa construção, desse apoio ao jovem na construção do seu projeto de vida. Pode passar? E esse livro, gente, foi a última publicação do nosso grupo de trabalho, Família e Comunidade, Interfaces da Psicologia Clínica. Lá vocês vão encontrar o capítulo na íntegra do nosso trabalho, assim como dos demais trabalhos que serão apresentados. Então, a gente convida a todos para fazer a leitura posterior desse material. Pode passar? E agradeço a atenção, e aqui estão os nossos contatos, meu, da Ceneide e da Márcia. Tá? E agora eu já gostaria de convidar a nossa segunda apresentadora, a professora Rosa Macedo, para fazer a apresentação do seu trabalho, então. Olá, bom dia a todos. Professora Ceneide. Professora Rosa, tem a palavra. Bom dia a todos. Então, vamos partir então para a nossa apresentação. Renan, você poderia colocar o slide da professora Rosa? Isso. Pode. Isso. Então, nosso capítulo justamente trata de adolescentes na contemporaneidade, onde a gente discute um pouco da necessidade, né, de resiliência, vulnerabilidade, das necessidades do jovem nessa fase da idade. É um trabalho construído com a doutora Mariane Ramos Feijó, da Unesp de Bauru, e eu mesma, da PUC de São Paulo. Então, todos nós percebemos isso, né, que as pessoas nascidas a partir de 2010, né, que vão viver no próximo ano o final da infância, o início da transição da infância para a vida adulta, né, é muito importante que são o que nós chamamos de adolescentes, que se evite termos que sustentem estereótipos para nos referirmos a eles, né? Como, por exemplo, é comum ouvir das famílias os meus aborrecentes, ou agora aí meu filho vai entrar na adolescência, ai meu Deus, que dificuldade, como que vai ser turbulenta. Os pais se preocupam muito porque existe muito essa ideia de que a adolescência é uma idade turbulenta, né? Então é muito importante a gente atentar
para as construções narrativas e para a amplitude de possibilidades de diferenças que sempre se apresentam entre humanos, não é? Não há um adolescente, são os adolescentes, né? Porque tem comunalidades de geração, mas também tem muitas diferenças individuais de uma pessoa para outra, ou em diferenças grupais de uma família para outra, de um grupo para outro, etc. Então, é importante a gente atentar que a desigualdade e a violência estrutural afetam de forma muito negativa os jovens, que se encontram em processo de fortalecimento da sua identidade em busca do seu lugar no mundo e de formas de se relacionar, pode mudar. As pessoas que têm, em geral, mais facilidade em incorporar a tecnologia de informação e de comunicação, não é? Que é o caso estimulada e munida de equipamentos e de acesso à rede, influência do uso de equipamentos, de redes sociais, de conteúdos, do streaming e de outros meios de conexão e de realização de atividades diárias, né, são esses jovens que já nasceram, vamos dizer assim, na era digital e que, portanto, navegam com maior facilidade e têm maior desembaraço, não é, para se relacionar, para se ligar com esses meios. Porém, no Brasil, país tão desigual, né, com falta de acesso a celular para acompanhar atividades escolares, principalmente nos tempos de isolamento social, na situação de fome, de pobreza e etc., isso salta muito aos olhos, não é? O prejuízo, não é? Daqueles que não têm acesso a esses meios, né? Então, a gente vê que os jovens contemporâneos não vivem os mesmos dilemas e nem são iguais, né? As diferenças devem ser valorizadas e compreendidas, e não motivo de exclusão e de tratamento desigual, né? Então, o capítulo do livro que nós estamos lançando tem o compromisso de tratar de questões importantes para o cuidado e para a promoção do desenvolvimento dos jovens, com foco nas possíveis forças e vulnerabilidades, tanto em aspectos que se associam aos contextos de vida e que não devem ser compreendidos como características individuais e imutáveis dessa pessoa, quer dizer, é o peso, né, da influência do contexto que dá o significado e as condições de vida dessas pessoas. Pode mudar. Próximo, por favor. Rosa, parece que você está com problema no som. Você consegue mexer no seu microfone? Mas mexer o quê? Porque aqui está dizendo. Está ligado? Está ligado. Voltou, pronto. Pronto, voltou. Ótimo, pode continuar. Agora está mutado, tem que abrir de novo. Isso, agora está certo, vamos lá. É muito importante, né, que se façam constantes esforços para a redução das desigualdades sociais, que excluem pessoas de grupos e de redes de suporte que são necessários para a sua saúde, para a sua qualidade de vida e para o acesso aos direitos, né? Ser um dos pontos de partida, né, do capítulo, que visa discutir temas importantes para o cuidado, para a compreensão, para o acolhimento e para o fomento ao desenvolvimento de jovens. Demanda que sejam abordados outros conceitos importantes, ou seja, a resiliência, a vulnerabilidade, quer dizer, o quanto eles estão sujeitos a riscos, as redes sociais de apoio e a visão sistêmico complexa dos fenômenos humanos. Pode mudar. Qualquer fenômeno juvenil a ser compreendido não pode ser descolado da compreensão de relações, de condições de vida do determinado jovem e dos seus cuidadores, além dos sistemas mais amplos nos quais são construídos os significados, as expectativas, as ideologias que, em certos aspectos, libertam e promovem o desenvolvimento,
e que em outros, não é, oprime e carecem de reflexão e de mudança, tanto quanto certos comportamentos de familiares e do próprio jovem quando algo não vai bem. A família, que é o microsistema, a comunidade imediata, que é o mesossistema, as instituições, que são o exossistema, e a estrutura política e social, que é o macrosistema, dos quais os jovens fazem parte, influenciam sobremaneira, né? Então, a discussão sobre os valores humanos, sobre os sonhos, os projetos, como disse nossa colega anteriormente, e a possibilidade dos jovens e de quem está em sua volta são temas relacionados aos padrões de consumo e de beleza, já revisitado por boa parte da referida geração, tem importância, não é? A importância de serem estudados, né, em função da questão de quanto o adolescente tem acesso à escolaridade, né, a importância dos estudos, a importância da autonomia, da renda e do trabalho. Quer dizer, então, são temas super importantes, né, dos quais, em geral, as pessoas se fixam muito mais no comportamento violento, na transgressão, na preocupação com as drogas, na preocupação com a sexualidade, e justamente sem dar tanta importância à discussão sobre esses aspectos positivos, como valores, sonhos, projetos, etc. Então, o excesso de regulação, de proteção e de moralismo, que pode ajudar a manter as regras, os parâmetros e o controle com filhos pequenos, raramente funciona com jovens, que desenvolvem uma autonomia, um senso crítico, não é, comum em uma geração que cada vez mais estuda a cidadania, os direitos, e é constantemente convidada a incluir o diferente e se posicionar diante do desrespeito. Quer dizer, os adolescentes hoje têm um acesso à informação que é até demasiada, que lhes dá uma possibilidade de escolha, de senso crítico muito grande. Então, o autoritarismo funciona mal. Pode mudar. Guardadas, então, as peculiaridades de cada rede de pessoas significativas que influenciam a visão dos jovens, é possível elencar algumas tendências que marcam a geração em questão. Quais são essas? Primeiro, maior abertura para as variadas expressões e vivências de sexualidade e de identidades. Menor gama de preconceitos. Elevado conhecimento de tecnologia da informação e da comunicação. Facilidade de ação em ambientes virtuais, né? Pesquisa, interação com pessoas, compras, estudo, trabalho. Facilidade de identificação de desejos e de fonte de prazer. Desenvolvimento de diversos canais de percepção e de interação, por vezes globais e até multiculturais. Maior conscientização sobre as necessidades de mudança de padrões de consumo e de cuidado com o ambiente. Pode mudar. Então, é importante a gente também levar em conta os possíveis fatores de vulnerabilidade dos jovens na contemporaneidade, a depender de quem, de onde, em meio a que relações e contextos esses jovens se encontram, que seriam, primeiro, baixa resistência a frustrações, dificuldade para esperar e para empenhar-se continuamente, né, e a longo prazo. Episódios ou sintomas de ansiedade, quer dizer, é tudo muito urgente, é tudo muito para agora, né? Dificuldade de assimilação de certas regras e convenções, ou para discernir o que oprime do que simplesmente está posto por questões pragmáticas e necessárias. Superficialidade ou dificuldade para investir em relações mais duradouras, ou
que exijam concessões ou redução dos espaços pessoais físicos, simbólicos e de prazer. Dificuldade de escolha quando as possibilidades são muitas. Dificuldade para lidar com as pessoas e com as tarefas do mundo real, por influência do tempo que eles passam no mundo digital. Dificuldade para lidar com as pessoas e com as tarefas do mundo real, já acabei de falar, especialmente quando algo não funciona, na rapidez dos softwares e de equipamentos eletrônicos, né, sem perspectiva de vivência de prazer imediato. Quer dizer, eles se acostumam com o ritmo da internet e tem pouca paciência para esperar que as coisas aconteçam. Então, isso muitas vezes é gatilho para episódios de oscilação de humor, com sintomas depressivos e impulsivos. Pode mudar. Então, tendo em vista esses aspectos todos, né, algumas necessidades dos jovens na contemporaneidade que nós precisamos considerar. Necessidade de cuidado, de proximidade, expressão de afeto e definição de limites por progenitores e adultos próximos. Acesso aos direitos básicos, alimentação, moradia, saúde, estudo, lazer e convivência com qualidade. Escola interativa e formativa, com possibilidade de participação em decisões, qualidade de ensino em espaços lúdicos, culturais e esportivos, sem excessivo foco na memorização de conteúdos, nem elevadas cobranças, mas com acesso a multimeios de aprendizagem, estímulo às reflexões sobre autocuidado, projetos de qualidade de vida. Sobretudo, não é um estímulo a pensar e a meios para a criatividade se desenvolver. Respeito, valorização e solidariedade por parte de pessoas significativas, senso de pertencimento à família, à escola, ao grupo social, estímulo ao desenvolvimento de valores humanos, como respeito a si, ao próximo e ao ambiente. E oportunidade de expressão de habilidades e de ideias, de dar voz ao adolescente, de desenvolvimento e de inclusão social, na escola, na vizinhança e outras redes de suporte e de convivência. Pode mudar. Algumas necessidades: apoio nas escolhas, sem imposição, excesso de pressão, expectativa da família, dos amigos e de outras pessoas significativas. Segurança e interrupção de processos de violência que porventura venham a sofrer, com restauração de danos, proteção por parte de adultos e, quando necessário, cuidados psicológicos. É o caso principalmente do bullying, não é? Em que a família, a escola não sabem bem como agir e, às vezes, fazem questão de não tomar conhecimento. Ou não conseguem tomar conhecimento porque não sabem o que fazer. Compreensão de suas fragilidades e estímulo à superação de problemas por meio dos seus recursos e forças. Equilíbrio entre fatores que são geradores de saúde e de prazer, como sono, alimentação, atividade física, cultura, lazer, estudos, amizades, tempo livre e apoio para a construção de planos e rotinas de autocuidado e de cuidado com a moradia e com as outras pessoas. Aprendizado teórico e prático, com aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades que promovam gradativo aumento da autonomia e futura formação profissional. Estímulo à cooperação, à convivência presencial com pares e ao desenvolvimento de habilidades sociais, inclusive para a solução de conflitos, né? Solução pacífica, não violenta. Conexão com a internet, equilíbrio entre atividades e relações virtuais seguras
interações presenciais e ao ar livre, para evitar, não é, muito tempo só nas redes sociais ou nas relações virtuais. Pode mudar. Então, isso é o que nós tínhamos para falar, quer dizer, é muita coisa, mas realmente nós temos que trabalhar no sentido de desenvolver um olhar mais positivo para a adolescência, no sentido de construirmos, não é, com eles uma sociedade mais justa e mais pacífica, né? Em que eles realmente têm um lugar, em que eles realmente têm uma oportunidade de pertencer e de ser alguém, de acordo com os sonhos e com as expectativas, não é, que eles tiverem. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rosa, pela brilhante apresentação, pelas reflexões, né? E agora nós passaremos à apresentação do terceiro trabalho, e eu convido a professora Luziane para estar conosco e iniciar a sua apresentação. Abriu o som, professora? Boa tarde não, bom dia a todas e todos, né? É um prazer estar aqui e compor essa mesa com os demais apresentadores, tá? Meu trabalho vai falar sobre cuidado em saúde mental a adolescentes que fazem uso de substâncias psicoativas. Em 2002, desde 2002, eu venho, de alguma maneira, trabalhando com essa temática, porque naquela época nós desenvolvemos um trabalho cuja questão principal era: criança usa droga, adolescente usa droga, a gente geralmente associa, né, a questão do uso de substâncias psicoativas a adolescentes, por toda a questão da busca da identidade, da questão de grupos, e essa perspectiva foi mudando para nosso grupo de pesquisa ao longo do tempo, na medida que nós começamos a discutir, né, que essas questões não estão localizadas individualmente no adolescente, né? Que nós precisamos estar voltados para discussão e para defesa, né, inegociável de políticas públicas que possam pensar esse adolescente no mundo contemporâneo. E o mundo contemporâneo não está nada fácil para nós podermos estar nele, né? Nós, por exemplo, no Brasil, nós temos políticas públicas estabelecidas na legislação, no papel, né? Mas nós nem sempre temos espaços onde essas políticas públicas são efetivadas, né? No momento, nós somos direcionados, né? Somos orientados nas situações de atendimento desse público, nos serviços públicos de saúde, pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Nós temos uma diretriz que ela é bastante avançada em termos de tecnologia de cuidado, vamos dizer assim, né? E nem sempre nós temos o investimento do poder público para que essas políticas se efetivem na prática, né? Muitas vezes nós temos o serviço, muitas vezes nós temos a equipe, e muitas vezes isso vem sendo subtraído da população, né? Nós temos acompanhado nos últimos anos, né, o enxugamento dos investimentos dessas políticas, né? Com vários exemplos, a situação de profissionais de saúde que se aposentam e não são substituídos, não são criados novos postos de trabalhos, né? Na medida que a população aumenta, na mesma proporção que a população e que os problemas aumentam.
Recentemente, nós fomos surpreendidos pela pandemia e nós tivemos o aumento expressivo de agravamento de condições de saúde mental da população. E eu chamo a atenção aqui para o agravamento de saúde mental, das condições de saúde mental da população jovem e infantil, né? E nós não temos o aumento de espaços de cuidado para essa população. Por que eu falo de espaços de cuidado? Porque eu não quero, ou melhor dizendo, eu quero reafirmar que aqui nós não estamos querendo e nem reforçando a ideia de patologização desses comportamentos, de comportamentos dos jovens. Por exemplo, o uso problemático de substâncias psicoativas. Nós não queremos patologizar esses comportamentos, mas nós queremos pensar esses comportamentos no contexto social e econômico que nós vivemos no Brasil, e político, né? No qual os jovens e adolescentes, como disseram perfeitamente minhas antecessoras, professora Rosa e professora Adriana, que esses jovens não podem ser cuidados, né, fora de uma compreensão do contexto socioeconômico desses jovens. Portanto, nós temos um contexto de empobrecimento da população, né, um empobrecimento da família desses jovens e crianças, muitas vezes em contextos e em condições, em lugares em que o tráfico de drogas ele é o principal problema, e esses jovens, esses adolescentes e essas crianças estão sim se desenvolvendo, é a condição de saúde e de vida dessas pessoas, desses jovens e adolescentes, e é com essa problemática que nós precisamos lidar. O caminho mais fácil seria pensar em adoecimento e patologização. No entanto, nós queremos justamente questionar esses conceitos de adoecimento e patologização, porque esses contextos, eles muitas vezes são adoecedores. E a resposta, muitas vezes, é aquela em que o adolescente ou o jovem entram em um processo de sofrimento psíquico, né? Então, a nossa defesa é que nós possamos cada vez mais sofisticar as políticas públicas de cuidado a essa população, reforçar que essas políticas públicas muitas vezes e na maior parte das vezes elas estão já efetivadas e apresentadas nas documentações. Eu cito aqui o ECRIAD, né, de 1990, em que aborda essa questão relativa à população infanto-juvenil em uso de substância psicoativa, e especialmente e particularmente nesse momento eu quero falar do encaminhamento para tratamento na dimensão protetiva, né? O ECRIAD ele fala da dimensão protetiva, bem como o caráter prioritário de atendimento dessa população. Então, essa população ela tem prioridade nos serviços de atendimento. Além disso, o ECRIAD ele estabelece que a criança e o adolescente em uso problemático de substâncias psicoativas, elas deverão receber acompanhamento temporário, tais como requisição de tratamento médico, psicológico e ou psiquiátrico em regime hospitalar e ou ambulatorial, ou a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, tratamento e orientação. E que todo esse conjunto, né, todo esse aporte de cuidado, que ele aconteça no âmbito territorial, próximo aonde esses jovens vivem, ou no território aonde esses jovens vivem. E que o trabalho, mais do que ser um trabalho psiquiátrico e psicológico, ele precisa ser um espaço de potencializar a vida nesses lugares. Precisamos, enquanto profissionais de saúde, pesquisadores da saúde, potencializar a vida nesses lugares.
muito mais do que chegar lá e fazer diagnósticos de patologia, seja diagnósticos de depressão, de transtornos de comportamento, de uso problemático de drogas. Quer dizer, esse diagnóstico, essa avaliação, ele deve acontecer no sentido de nos direcionarmos para o cuidado que essa população, que essas crianças, adolescentes e jovens necessitam, mas que seja prioritariamente no território e em conjunto, em parceria com a comunidade, com os serviços e com os projetos que devem ser incentivados a existir nas comunidades, em cada uma das comunidades, né? Então, as principais discussões que dizem respeito à vulnerabilidade dessa população, especialmente dos que se encontram em situação de rua, hoje nós temos muitos jovens, adolescentes e crianças em situação de rua, a iniquidade social, a impossibilidade, a dificuldade de que as políticas públicas cheguem a essa população, né, muitas vezes obstaculizadas pela burocracia dos serviços, né? Então, que a gente elimine essas barreiras burocráticas para que a gente possa atingir essa população, né? A complexidade que envolve o consumo de substância psicoativa pelo público infanto-juvenil e a importância fundamental de se considerar os aspectos econômicos, né? Os aspectos de produção de pobreza por certas opções econômicas por parte da política brasileira, né, dos políticos brasileiros, né, e que compromete de maneira avassaladora o cuidado a essa população, né? Dentre as recomendações mais significativas, eu repito aqui, já mencionei elas, tem-se então o imperativo de se despatologizar o consumo de drogas, né? O consumo de drogas por parte de crianças e por parte de adolescentes não pode ser visto pela égide da patologização, né? Porque nós temos um contexto que produz o consumo dessas substâncias, né? Na pesquisa que eu mencionei de 2002, nós tínhamos, essa dissertação de mestrado está disponível para leitura, nós tínhamos crianças de 7 a 11 anos internadas em um serviço, né, público de saúde, por conta de uso problemático de substâncias psicoativas e de substâncias, tabaco, álcool, maconha, né? Então, essas crianças e esses adolescentes, eles não podem ser olhados sob o olhar, né, da patologização do consumo de drogas, né? Nós precisamos, então, potencializar as redes, né, as redes de cuidado, especialmente pensando na intersetorialidade, né? Vários setores precisam estar envolvidos no cuidado a essa criança, o educacional, o social, o da saúde, né? Intersetorialidade, ela é o aspecto mais fundamental para o cuidado a esse público, né? Porque é a intersetorialidade que é indicada como uma necessidade, um imperativo para o cuidado a esse público, né? Quanto ao lugar de atendimento, né? No estudo, indicou-se que a responsabilidade de acolhimento das crianças e dos adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas seja o lugar ao qual eles desejarem. A política pública não pode determinar qual é o lugar que ele vai ser utilizado, que ele vai buscar, né? É interessante que as políticas públicas e que os espaços de cuidado no território, nessa dimensão intersetorial, seja disponibilizado para o jovem, e aquele serviço que ele mais se sentir acolhido e que ele mais puder ser cuidado, onde ele, né, como sujeito de direitos, possa indicar qual é esse espaço e não eu, o profissional, indicar qual é o lugar que ele tem que ser direcionado, né?
Então, nesses trabalhos, nós precisamos, né, identificar quais são os serviços, né, quais são os projetos que essas crianças e esses jovens mais se identificam, obviamente considerando que esses serviços e esses projetos precisam ser multiplicados no território, né? Eu me refiro a grupos de acolhimento à juventude, eu me refiro a grupos artísticos, a cultura é fundamental, né? A própria questão de moradia, né? E todas essas, vamos dizer assim, todas essas políticas públicas, elas precisam estar interligadas para que esse jovem possa se sentir acolhido e cuidado. Portanto, quando a gente pensa não na perspectiva de patologização do uso de substâncias, a gente precisa envolver a cultura, a gente precisa envolver a habitação, a gente precisa envolver os serviços de saúde, o sistema judiciário está envolvido, o sistema de assistência está envolvido, para que todos esses setores possam estar interligados e trabalhando em favor, né, do cuidado a esse adolescente, né? Tradicionalmente, os centros de atenção psicossocial, né, passaram a assumir um posicionamento estratégico frente à organização da rede, isso vem acontecendo, sobretudo a partir da rede de atenção psicossocial, estabelecida em 2011, a RAPS, né? Então, a RAPS, ela objetiva a constituição, a articulação e a amplificação dos pontos de cuidado à pessoa em sofrimento psíquico, decorrente de transtorno mental grave ou persistente e o uso de substância psicoativa. Voltou? Fui informada que caiu a rede. Queria saber se voltou. Voltou? Que bom. Então, já estou me dirigindo para o encerramento da minha fala, mas então eu quero retomar do ponto da RAPS, né, quando eu estava falando que é na rede de atenção psicossocial, né, que nós precisamos seguir como linha, né, linha objetiva, né, de constituição e articulação e ampliação dos pontos de cuidado a pessoas em sofrimento psíquico, e também a pessoas em uso problemático de substâncias psicoativas, né? Então, finalizando, eu queria colocar alguns pontos que a política de saúde mental para criança e adolescente propõe considerar os seguintes aspectos como diretrizes. O primeiro deles, né? Os adolescentes como sujeitos capazes de falar de si, a criança e o adolescente devem ser ouvidos em sua demanda, bem como o cuidado deve ser pensado levando em consideração suas particularidades. A segunda coisa, que o acesso ao serviço deve ser disponível aos que chegam com a necessidade de que seja atendida as suas condições de sofrimento psíquico. A terceira coisa, em caso de existência de outro serviço que melhor atenda às necessidades daquele sujeito, o encaminhamento deve ser garantido e ser um encaminhamento acompanhado, um encaminhamento consequente, para evitar aquele encaminhamento, né, que você se desresponsabiliza do cuidado. Então, um acompanhamento onde o serviço que encaminha se compromete junto ao serviço que acolhe daquele cuidado, né, trabalhando, então, em conjunto com outros serviços. A quarta coisa, a rede de serviços e ações deve estar em construção permanente. Nenhuma rede está pronta a priori. Sempre nós estamos sendo desafiados por novos casos e novas situações de necessidade de cuidado. Então, a rede precisa estar permanentemente sendo construída de forma a garantir a participação de atores intersetoriais,
para se obter uma resposta mais eficaz frente aos problemas do uso de álcool e outras substâncias pela população infanto-juvenil. Em penúltimo lugar, o território é o lugar psicossocial do sujeito. O território é onde a vida acontece. As relações com redes sociais e de relações de afeto dos sujeitos, que é cuidado, incluindo a escola, lugares de lazer, vizinhança e família, devem ser consideradas como parte fundamental desse cuidado. E, por último, as demandas que chegam devem ser discutidas e organizadas em rede, incluindo os serviços, né? Nesse contexto, nós entendemos a importância do lugar de fala de crianças e adolescentes. O primeiro trabalho apresentado pela professora Adriana trouxe essa perspectiva, né, do lugar de fala desses sujeitos. E, para finalizar, eu quero trazer como um último apontamento, né, a crítica contundente que eu faço às comunidades terapêuticas, né, como sendo lugares, entre muitas aspas, de cuidado de adolescentes. Nós não reconhecemos, nós da política pública que trabalhamos a partir do Sistema Único de Saúde, nós não defendemos as comunidades terapêuticas como possibilidades de cuidado de crianças e adolescentes principalmente. Por quê? Porque elas partem do princípio da exclusão desse adolescente, a internação desse adolescente. E nós defendemos que esse cuidado precisa acontecer no território, porque é ali que a vida acontece e é ali que a vida precisa ser potencializada. Eu encerro aqui a minha fala e estou à disposição para uma discussão. Muito obrigada à organização do evento. Obrigada, professora Luziane, por nos trazer esse tema tão importante, tão necessário. Nós vamos, então, dar continuidade às apresentações. Eu convido agora a professora Ida para a quarta apresentação. Tem que abrir o som, professora? Bom dia, obrigada, professora Adriana. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estarmos juntas nesse evento. E o trabalho que eu trago tratou-se de uma dissertação de mestrado de Débora Guzmão Teles de Carvalho, que talvez olhe o projeto de vida ao qual a professora Adriana se referiu em retrospectiva. Então, trata-se de uma pesquisa realizada com a assim chamada geração Y, que fica em evidência quando a gente fala em gestão de pessoas no ambiente organizacional. Essa geração vem exigindo que o local de trabalho reflita seus valores de crescimento pessoal e trabalho significativo. E o que a gente vem observando é que existe uma inegável alta rotatividade da geração Y nas organizações. E essa questão é que acabou dirigindo essa pesquisa, porque se a empresa não corresponde às expectativas dos jovens, satisfazendo interesses pessoais, eles mudam de emprego com muita facilidade. E a grande questão é a seguinte: após o investimento de tanto tempo e tanto dinheiro na formação, por que tantos jovens estão desistindo das escolhas feitas? E foi uma pesquisa até bastante desafiadora, porque a grande questão era como aferir, como medir o sucesso profissional. Então, nós colocamos como objetivo geral compreender os fatores
envolvidos na escolha da profissão desses indivíduos da geração Y, com o ensino superior completo em sua relação com a autopercepção de sucesso na carreira. Então, o sucesso se tornou uma questão de autopercepção. E foi desenvolvida uma pesquisa de método misto, que na fase quant teve por objetivo avaliar a percepção de sucesso na carreira de indivíduos da geração Y, e na fase qualitativa teve por objetivo identificar fatores envolvidos na tomada de decisão pela escolha profissional. Cabe ressaltar que foi um estudo realizado com uma amostra não aleatória, que foi composta por voluntários que atenderam ao convite realizado nas redes sociais. Então, nós tivemos resposta de 232 colaboradores entre 24 e 38 anos, de ambos os sexos, que tinham ao menos 5 anos no mesmo trabalho e continuavam a exercer a profissão que escolheram. Residiam no Brasil, concluíram nível superior, tinham acesso à internet, e trata-se de uma população com vulnerabilidade social muito baixa. Na fase quantitativa, foram coletados os dados por meio de questionário com 48 questões, denominado Escala de Percepção de Sucesso na Carreira, que foi disponibilizado na internet. A pesquisadora foi recebendo as respostas nas redes sociais dela e foi feita uma sugestão para a bola de neve, para que as pessoas repassassem os questionários para os seus contatos. Então, nós tínhamos no questionário uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva e uma aferição do equilíbrio entre vida e trabalho. E o que o resultado nos mostrou na fase quantitativa? As informações foram tabuladas no software, no SPSS, e nós fizemos uma descrição dos resultados para atingir os objetivos propostos na etapa, traçando o perfil da amostra e aferindo as porcentagens relativas aos dados sociocontextuais e aos diferentes critérios estabelecidos na escala, para discriminar quais os mais significativos para essa população. E o que nos permitiu a escala? Identificar os colaboradores com maior índice de autopercepção de sucesso na carreira, para convidá-los para a fase qualitativa da pesquisa. Então, nós tivemos como resultado, na fase quantitativa, muitas questões de gênero, que não visadas foram alcançadas. Então, nós não conseguimos abordar a questão do trabalho sem que a questão de gênero se faça presente. Então, os homens tendem a ter uma autopercepção de sucesso muito maior que as mulheres, se percebem mais responsáveis financeiramente por suas famílias do que as mulheres. Cabe lembrar as desigualdades de salários e profissões. Os autônomos têm uma autopercepção maior de sucesso na carreira do que aqueles empregados. Isso devido a conflito com chefes e pares, menor flexibilidade de horários, menor autonomia. E a percepção de equilíbrio vida e trabalho não sofre alteração pelo número de filhos, tanto para os homens como para as mulheres, o que nos questionou
e nos levou a levantar a hipótese de que existe uma grande acomodação de homens e mulheres aos papéis tradicionais. Então, aqui é o número de respostas válidas, e nós escolhemos 6 participantes para a fase qualitativa, desenvolvida com entrevistas semi-estruturadas. Eu peço desculpas, mas houve na passagem aqui para a apresentação, houve uma alteração dos slides e está difícil de ler, né? Mas o que nós temos aqui é que nós fizemos 6 entrevistas semi-estruturadas, que foram transcritas na íntegra e passaram por análise temática. Na fase qualitativa, nós construímos algumas categorias temáticas que evidenciaram quais os fatores envolvidos do ponto de vista dos participantes no sucesso profissional. A primeira delas foi realmente a valorização e incentivo ao estudo e trabalho. Então, fica muito claro uma crença de que é preciso ser bom aluno para ter sucesso e valorizar também estudo e trabalho. Os processos de identificação positiva com pessoas próximas também se mostrou muito importante. Independência e autonomia. Para se constituírem autônomos, os participantes reconstroem o estabelecido, não cortando vínculos, mas caminhando com as próprias pernas. Então, a diferenciação do self se torna um aspecto muito importante no sucesso profissional. As motivações, né? Então, o que esses participantes levaram em consideração quando optaram pela profissão? As mulheres tendem a responder querer ajudar ou fazer o bem, e os homens enfatizam sucesso econômico e oportunidades de trabalho. A qualidade da comunicação na família se mostrou também como um aspecto muito importante, porque as famílias, mesmo que contrariadas pelas escolhas eventuais, conseguiram abarcar e aceitar as novas escolhas e apoiá-las. E o significado de bem-sucedido para as mulheres seria ajudar aos outros, fazendo o que se gosta e ter um horário flexível para cuidar da família. Para os homens, o significado é atrelado a cargos, salários e status. Então, concluímos que fatores como valorização do estudo, do trabalho, identificações com uma figura próxima, diferenciação do self e qualidade da comunicação intrafamiliar contribuem para uma escolha profissional mais duradoura. E encontramos evidências que o sistema profissional é vulnerável às construções tradicionais de gênero ainda vigentes na sociedade brasileira. Então, criamos homens para o sucesso econômico e para ser provedor na maior parte das famílias. Apesar do número de famílias chefiadas por mulheres atualmente, as construções de gênero até atrapalham tudo isso. E criamos mulheres para serem cuidadoras, benevolentes, lhes oferecendo um leque de profissões restrito, esperando ainda que cuidem da casa e dos filhos. Então, a nossa expectativa é que esse estudo possa servir de base para novas reflexões sobre escolhas profissionais e sobre a qualidade da orientação vocacional que temos oferecido aos jovens, em uma sociedade fortemente regida por padrões estereotipados de gênero, que permeiam essas escolhas
e ecoam, talvez, como um dos fatores de insatisfação no trabalho. Muito obrigada e seguem os contatos, tanto da Débora quanto meus, e à disposição para perguntas que vocês desejem fazer. Muito obrigada, professora Aida. Realmente dados muito interessantes para refletirmos a construção do projeto de vida, a atuação da escola, da família, excelente relação, né? E nós vamos passar agora para o 5º trabalho, que é o último trabalho a ser apresentado, né? E eu convido, então, a professora Vanina para estar conosco para essa apresentação. Bom dia ainda, né, a todos, né, assim, com muito prazer que a gente está aqui, né, dialogando com esse grupo tão seleto de pessoas e pesquisadores, para também trazer a nossa pesquisa, né, assim, eu estou aqui representando um grupo de pesquisa sobre geração e cultura digital da PUC Minas, né, que é organizado, né, e coordenado pela professora Márcia Stengel, né, e eu faço parte desse grupo já desde a sua origem, né, quando também trabalhei, né, na minha pesquisa de doutorado e pós-doutorado sobre essa perspectiva, né, da cultura digital, né? E o nosso trabalho, né, assim, ele que também está disponível, né, na íntegra, né, nessa publicação que ficou bastante interessante, né, para quem estuda adolescência, né, com todos esses aspectos trazidos até agora, também está lá na íntegra, né, as pessoas que se interessarem depois podem estar lendo com mais atenção, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa relação, né, entre pais e filhos jovens e seus pais, né, sobre o uso da tecnologia, né, principalmente durante esse período, né, de distanciamento social, em que ficaram todos, né, praticamente dentro de casa, sendo, né, de alguma forma, invadidos, né, pela tecnologia, né, pelos usos desses recursos virtuais, né, e digitais, né, durante esse período, né? Pode, por favor, passar, né, aí o slide. Como eu disse, né, durante esse período, né, da pandemia, nós tivemos que ficar, né, de alguma forma, restritos, né, assim, aos nossos espaços, né, de residência e trabalho, e, de alguma forma, a presença, né, das TIC, né, das tecnologias de informação e comunicação, elas foram potencializadas, né? A gente já sabia, né, de pesquisas anteriores, que crianças e adolescentes são, né, na sua maioria, os maiores usuários, né, desses recursos, e muitas vezes o que a gente percebia é que eles tinham um domínio maior sobre essas tecnologias, principalmente, né, na relação com os pais, que mesmo atuando, né, com essa condição, né, de mediadores, tinham algumas dificuldades em controlar, né, e acompanhar esse uso pelas crianças, né, e pelos adolescentes, né? Pode, por favor, mudar o slide? Né, o objetivo principal, então, dessa pesquisa que desenvolvemos durante a pandemia foi compreender como os pais têm lidado, né, com esse uso, né, das tecnologias de informação e comunicação, né, especialmente aqueles relacionados à internet, né, ligados a uma rede, por parte de seus filhos, considerando principalmente o tipo de mediação que eles fazem, como orientam seus filhos e que tipo de controle eles vêm exercendo né, sobre o uso, né, desses recursos por esses filhos. Pode mudar o slide? O nosso trabalho, né, ele teve, né, foi um estudo quantitativo, e o nosso foco foi pais e mães, né, de jovens, né, de filhos até 18 anos, né, assim, um estudo que buscou como recurso, né, acho que pode mudar também, né, como recurso principalmente, né, encaminhar a essas pessoas né, um questionário, que foi um questionário virtual, através do Google Docs, né, que a gente desenvolveu, e enviamos, né, através de uma metodologia que a gente chama, né, a gente costuma chamar de bola de neve, né, através
né, dos nossos próprios contatos, ou através das redes sociais, né, de pesquisadores conhecidos, né, pessoas que pudessem, né, que se enquadrassem, né, nessa característica e pudessem, né, responder a essas perguntas, né, que é esse questionário que a gente enviou. Né? O questionário ele ficou disponível, né, durante o mês de julho de 2020, né, já no início, né, do período da pandemia, e nós tivemos, a princípio, né, um total de 174 respostas. Né? Né, foram respostas que foram, né, foram perguntas, né, tanto perguntas objetivas quanto perguntas abertas, né, tentando trabalhar esses 4 temas. Né? A caracterização, né, da família, onde a gente busca, né, entender, né, sobre os espaços da casa, a questão da quantidade de equipamentos, né, tecnológicos dentro de casa, né, as relações, né, dos pais em relação à questão da presença, né, dessa tecnologia, né, no dia a dia deles, né, como segundo tema, né, de que forma que esses pais faziam uso, né, das tecnologias, tanto de forma profissional quanto de forma quanto para o lazer, né, como os filhos também fazem uso, né, desses recursos tecnológicos, e principalmente o uso da tecnologia por ambos, né, por ambos os grupos, durante o período da pandemia, né, durante esse início, né, da pandemia, que foi o momento em que a gente iniciou né, a nossa pesquisa. Né? Pode, por favor, mudar a página. Nós observamos, né, assim, que, né, pela metodologia, né, assim, a gente buscava esclarecer e conhecer principalmente sobre a participação das tecnologias na relação parento-filial, né? Assim, ou seja, quais as atividades, né, sem o uso das tecnologias eram desenvolvidas, né, por essas famílias, né? Quais os aspectos positivos e negativos do uso das tecnologias, né, dentro aí do contexto familiar, né? Pode, né? Então, eu vou pedir para você voltar. Isso. Não, agora o próximo. Isso, obrigado. Nesse sentido, né, a gente conseguiu, né, organizar a nossa pesquisa, né, e, né, a partir dos dados a gente fez uma análise, né, assim, a partir né, das perguntas abertas, né, como metodologia, essa análise categorial, né, tendo como referência aí a Bardan, né, né, e nessa análise categorial, que é o que a gente traz, né, para a gente estar discutindo aqui, nós apontamos 3 categorias principais. Né? A questão da mediação parental, né, assim, de que forma que havia, né, essa ligação, né, assim, essa aproximação dos pais, né, no momento em que, né, os seus filhos faziam uso né, das tecnologias, né, ao longo, né, do dia, né, ou ao longo, né, de um período determinado, às vezes por eles mesmos, né, conforme, né, cada família. Outra categoria foi o uso e a influência da tecnologia no dia a dia, né, dos membros da família. E, né, acho que a principal observação que a gente buscou nesse momento foram as modificações causadas pela pandemia nessa potencialização, né, né, desses aspectos, tanto de mediação quanto né, do uso diário das tecnologias. Pode mudar agora o nosso slide. A partir, então, né, dessa análise, algo que ficou, alguns aspectos, né, que ficaram bem explícitos, né, para nosso entendimento, né, com a leitura desses questionários, né, e das respostas abertas desses questionários, é a questão, né, de que
né, assim, o distanciamento social, né, que se impôs, né, naquele momento e ao longo, né, desses 2 anos em que ficamos aí afastados, né, de escola, trabalho, né, ou outros recursos de lazer, né, assim, que o distanciamento social potencializou de fato o uso das tecnologias e fez com que as pessoas pudessem fazer uso desses recursos, né, de forma mais enfática para atividades também de lazer, né? Mas, né, por outro lado, que, né, os jovens às vezes faziam, que era usar a tecnologia como lazer, passou a ser usado também como recurso né, de aprendizado, né? Assim, uma vez que tanto, né, acho que as escolas públicas, né, também as particulares, tornaram esse recurso como uma forma de manter as aulas, né, durante esse período, né? Mesmo sabendo que as escolas públicas tiveram as suas dificuldades, né, ainda assim, né, nós tivemos, né, dentro dos respondentes, aquelas pessoas que tinham filhos, né, em escolas públicas, a gente observou que né, durante esse período de distanciamento social havia essa né, assim, essa concentração também agora, a partir daquele período, maior no uso né, das tecnologias para o ensino remoto, né? E, né, junto com isso, né, os pais que nesse período também, né, muitos deles trabalharam em home office, passaram a fazer uso, né, das tecnologias em casa, o que mostrava aí uma certa competição, né, assim, em termos, né, da qualidade, né, da própria internet, em termos dos equipamentos, né, que tiveram que ser ampliados, né, dentro de casa, e o lazer que ficou aí né, reduzido, né, com o afastamento né, das pessoas, né, dos ambientes de lazer, né, externos, né, assim, eles passaram, né, a usar com mais frequência também, né? Né, algo que a gente observou, né, que apareceu, né, dentre os dados, né, foi um aumento também, né, que não era foco da nossa pesquisa, mas acabou sendo um dado que nos chamou a atenção, foi a questão do uso, né, das tecnologias pelos idosos, né, assim, né, talvez em função de serem pessoas, né, que estavam dentro desse grupo de risco, né, algo que se potencializou e que se tornou também né, objeto, né, assim, acho de muitas leituras, foi ver, né, as pessoas, né, mais velhas se apropriando, né, das habilidades, né, para uso, né, dos recursos de internet, né, principalmente, né, do celular e do computador, né, do notebook, e isso também demonstrou aí um aumento nessa nessa questão, né? Como se tratou, né, de um questionário, né, que foi respondido tanto pelos pais quanto pelos adolescentes, um aspecto que também foi analisado por nós, né, diz respeito a essa culpa que né, foi criada, né, às vezes, né, em alguns adolescentes, em estarem contaminando os pais e os avós, principalmente, sobre o uso, né, da tecnologia, além de que, né, com essa questão do afastamento, né, né, eles, né, estavam também protegendo os avós, mas ao mesmo tempo reforçando neles, né, um uso aí dos recursos tecnológicos, né? E com isso, né, assim, algo que a gente observou é que, né, houve uma quebra, né, nessa relação entre nativos e imigrantes digitais, porque, né, o que antes, né, era observado que, né, os pais demandavam, né, dos seus filhos orientações, né, e ajuda, né, no uso das tecnologias, e isso acabou sendo algo, né, compartilhado de forma mais premente, né, onde pais e filhos passaram a aprender juntos, né? Antes havia essa possibilidade, né, já que os filhos ensinavam, né, os pais a fazerem uso, né, de determinados recursos, né, ou de acessar determinadas atividades na internet, com esse momento em que eles passaram a estarem juntos nesse
nesse período, a possibilidade, né, de controle pelos pais àquilo que os filhos tinham acesso à internet passou a ser maior, né, já que eles também estavam com as habilidades mais desenvolvidas em função dessa característica. Né? Pode passar, por favor, o slide? Então, né, durante, como eu já tinha adiantado, né, assim, durante a pandemia, a gente, né, teve aí, né, como característica principal, né, dos respondentes, 79% são mães, né, assim, e 73% delas são casadas, né, a grande maioria estava, né, na classe média e média alta. A idade, né, dessas pessoas se concentrou principalmente na faixa, né, de 41 a 50 anos, né, né, assim, um número reduzido dessas pessoas não trabalha fora, né, ou estava desempregada, e a quantidade muito grande, né, que a gente viu, inclusive em outras pesquisas, né, que a gente também tem estudado, né, o aumento do número de celular, né, da posse, né, do celular pelos filhos, né, assim, antes, né, do período da pandemia, às vezes a gente, né, em pesquisas anteriores, observava-se que em torno de 60%, 65%, né, dos adolescentes já possuíam, né, um aparelho próprio, né, e com a pandemia esse número, né, vem aumentando, né, aumentou nesse período e agora, né, se mantém, né, em torno aí de 80%, né, cada um né, já tem o seu próprio equipamento e tem se tornado, né, o equipamento mais, né, utilizado aí por esse grupo. Né? Pode passar, por favor. Né, o uso das TICs, né, das tecnologias pelos pais. Né? Algo que a gente observou né, nas nossas, nos nossos questionamentos é que muitos, né, dos pais usavam, né, essa tecnologia principalmente para comunicação com os amigos, né? E também passaram a usar, né, de forma mais ampliada para o trabalho, né? 88%, né, passou a trabalhar, né, de casa, né, com a tecnologia. O uso da tecnologia como entretenimento também foi um dado que aumentou, né? E o que mais nos chamou a atenção, né, que em pesquisas anteriores a gente já havia observado que o número o percentual, né, dos pais que acompanhavam os filhos no uso da internet, né, e dos aparelhos aí celulares, jogos, né, virtuais, etc., era menos de 40%. Né? E durante o período da pandemia, esse número, né, praticamente, né, assim, teve um aumento aí de 50% nele, né, passando a ir acima de 60%, que passou, né, a acompanhar mais de perto esse uso. Né? Pode passar, por favor. Né, para esse uso, né, assim, o que se observou é que, né, muitos dos pais, né, passaram a buscar, né, se foi uma pergunta pontual, né, que foi feita para essa, né, nessa pesquisa, assim, de que forma, né, cada um, né, desses né, adultos, né, vinham se capacitando, né, vamos dizer assim, para poder, né, não só, né, fazer acompanhamento, né, dos filhos, né, nesse uso, né, como também, né, para o uso próprio. Né? Né, a grande maioria, né, assim, acho que é o que, né, nós fazemos, busca, né, informação, né, ou instrução para o uso das tecnologias com a própria tecnologia. Né? Assim, a gente, né, hoje, né, além do Google, do YouTube, a gente vem observando que já existem outros recursos, outros aplicativos que vêm aí nos dando, né, informações de como usar a própria internet. Né? E alguns não receberam essas instruções ou orientações, né, para poder fazer o acompanhamento, né, e acabam, né, se tornando assim autodidatas, né, vão, né, naquele recurso, né, que a gente diz, né, na psicologia, né, assim, no ensaio e erro, né, num trabalho de ir buscando, né, aprender aí com sozinhos, né, assim, aos recursos, né.
E ainda há aqueles que buscavam ajuda, né, para o uso das tecnologias com os próprios filhos, né, assim, que é o que a gente chama aí de às vezes, né, socialização reversa, ou mesmo um aprendizado reverso, né, assim, onde os filhos estão aí ensinando os pais nesse momento aí de uso da tecnologia, né, assim, nesse lugar. Pode, por favor, passar para a próxima? Durante, então, a pandemia, né, algo que também nos deu bastante informação, a gente percebeu, né, no primeiro momento, né, assim, uma queixa dos pais com a questão do trabalho remoto, né, assim, essa sobrecarga, né, principalmente, né, que a gente viu que a maioria das pessoas que responderam ao questionário foram mulheres, né, mães, e que durante esse período acumulou, além do trabalho, né, do trabalho regular, o trabalho doméstico e também o cuidado com os filhos, né, e isso trouxe, né, algumas dificuldades, né, e essas dificuldades também em relação à redução desse controle, né, que foi um grande desafio para essas pessoas, né, principalmente para essas mães, que permitiram, né, um aumento maior no uso das tecnologias pelos filhos, uma vez que, né, todo o trabalho que elas precisavam desenvolver, né, dentro de casa, né, demandava também um pouco mais de atenção, e elas, né, de alguma forma, perderam, né, esse controle, né? Então, 90%, né, um pouco mais de 90%, permitiram, né, um aumento nesse uso, né, assim, que aí variou, né, de 5 a mais de 5 horas, né, assim, esse uso aí durante, né, durante a pandemia, né? E a principal, né, preocupação, né, que essas pessoas trouxeram para nós foi a questão do tempo de uso, né, assim, né, extremamente grande, né, você pensar que, né, uma criança, né, ou mesmo um adolescente vai ficar, né, ao longo do dia, além, né, que esse tempo de mais de 5 horas seria além do tempo em que ele estivesse fazendo atividade escolar, né, por exemplo, né? Então, esse tempo de uso trazendo, né, uma grande dificuldade, né, uma grande preocupação para os pais. Outra preocupação, né, que é a questão da segurança, né, que é conversar com pessoas estranhas, né, assim, uma vez que eles, já que não estavam, né, tendo um contato direto, né, com o grupo social, né, da escola, né, com os amigos, a conversa com estranhos passou a ser, assim, uma preocupação maior, né, dessas pessoas, e o acesso a sites inadequados, né, assim, né, que tem sido também uma grande investigação que se tem feito, né, em função, né, de como que a tecnologia vem aí crescendo e invadindo aí as nossas casas, né, não só com as fake news, né, com informações e em situações inadequadas. Pode, por favor, passar. Né, em relação né, assim, apesar, né, da redução aí, né, desse acompanhamento, né, assim, da abertura por um uso maior, né, 55%, né, nos diz que monitora aí, né, o uso dos filhos, mas acha isso errado, né, assim, que é, né, uma contraposição ao lugar aí de mediação, né, e de acompanhamento, né, dessas crianças e desses adolescentes, né, uma vez que observam, né, esse monitoramento como uma invasão da privacidade né, desses jovens, né, né, e em função disso, né, 29%, né, dessas mães, né, e pais não monitoram porque acham certo aquilo, né, acreditam nos seus filhos e acham, né, que eles fazem, né, o que eles devem fazer, né, na internet, acham isso, né, correto, né? E aí, nesse sentido, eles falam, né, que o celular, né, de cada um, né, não só deles, mas dos próprios filhos, né, é um mundo privado, né, e que né, estar monitorando, né, ou mesmo né, buscando aí, né, informações ou né, acessando o celular do filho seria uma invasão dessa privacidade, e a forma de mediação seria,
né, que eles próprios tivessem, né, seria uma orientação, né, mais direta, né, sem acessar, né, o aparelho, né, do filho, né, que é o cuidado com esse mundo privado que é um objeto pessoal de cada um, né? Pode, por favor, mudar. Né, durante aí a pandemia, então, né, assim, o que se viu é que assim, 91% dessas pessoas, né, passaram a usar mais um dado, né, que a gente trouxe, né, o ensino remoto, né, que aumentou muito a presença, né, dos adolescentes, né, dos jovens aí, né, nesse período, né, e, né, dos nossos respondentes, 88% em escola privada, né, assim, do que, né, de fato foi um dado que é bem claro, né, e bem explícito para nós todos, que né, dessa diferença, né, em relação à questão dos acessos à educação, né, durante a pandemia, né? Então, né, com isso, né, os pais, né, passaram a acompanhar né, os jovens, né? Eu acho que isso é um dado que né, nos estimula a fazer um outro tipo de pesquisa, né, que é de que forma que esse acompanhamento, né, do filho diretamente em casa, né, durante o ensino remoto, mudou as relações, né, ou o entendimento, né, dos próprios pais com relação ao processo de aprendizagem, né, de educação e ensino dos seus filhos, né? E aí isso mostrou também um aumento na ajuda das tarefas, né, assim, e algo que se criou, né? Já havia antes, mas que se criou com mais força, né? Foi a participação em um grupo de pais que acompanhavam, né, aí as atividades remotas, também acompanhavam as aulas, né, de forma até né, junto, né, estando junto ali e com os filhos, e um aumento também na conversa com professores que estavam ali também online, né, assim, dentro de casa, né, vamos dizer assim, né, trabalhando aí com as aulas remotas, né. Pode mudar, por favor? Então, assim, né, como foi um período de aumento, né, principalmente dessa atividade, que é uma atividade, né, do acompanhamento do ensino remoto, né, a gente conseguiu, né, recuperar, né, dessas pessoas, né, assim, o sentimento, né, desses pais, dessas mães em relação, né, a esse processo, né, assim, né, o que a gente vê, né, que são dados bem né, diferentes, né, alguns dizendo que era fácil, outros, né, difíceis, né, que era difícil fazer esse acompanhamento, né, mais pessoas achando que era mais difícil do que fácil, né, e o que de alguma forma traz um certo estresse, né, se acho que potencializa, né, o estresse nesse sentido né, do acompanhamento, né, e alguns, né, acham, né, colocaram como perspectiva dessa indiferença, né, nesse acompanhamento, nesse ensino, né? E aqueles filhos, né, aqueles que têm filhos menores, que também acumulam o trabalho de home office, né, atividade doméstica, né, apresentaram essa vivência, né, de um acompanhamento do ensino remoto como algo mais difícil, né, principalmente nesse sentido de estar fazendo né, o acúmulo, né, de tarefas, né? Pode mudar, por favor? Né, algo que também foi objeto da nossa investigação foi a mudança nas regras, né, sobre o uso das TICs, né? Né, uma das mudanças principais foi a quantidade de tempo, né? O que antes era né, reduzido, né, como a gente já falou antes, né? O aumento, né, desse tempo ele acabou sendo permitido, uma vez que as crianças não tinham outra atividade a desenvolver, né, assim, fora de casa, né, assim, do que usar a tecnologia. Então, essa quantidade de tempo ela é aumentada, e isso se também, né, no dia da utilização, e o aumento também na permissão, né, de atividades de lazer com a tecnologia, né? Primeiro, né, porque né, os pais, né, de alguma forma, né, também se ocupavam do trabalho, né, dentro de casa, e outra coisa que é o tempo de descanso, né, de todos, né, tanto pais quanto filhos, também era
através da tecnologia, né, através da internet, né, e de seus recursos. Né. Pode mudar, por favor? Né, durante o uso, deixando mais explícitas as regras, né, que cada família, né, estabeleceu para esse momento, né, né, alguns, né, ficando mais próximo e acompanhando, né, de fato o que o filho tem feito, né, na internet, e um grupo mais reduzido não devido à educação do filho, né, estabelecendo aí uma relação de confiança, né, naquilo que o filho faz, né, ou possa fazer. Nesse aspecto, né, principalmente para os mais velhos. Né, e aí a conversa, a orientação e o acompanhamento mais próximo eram dados como, né, para aquelas crianças menores. Né? E o principal cuidado, né, que esses pais tinham era não estabelecer essa mediação, né, ativa como uma prática invasiva, né, porque eles também apontavam que essa invasão poderia também impedir a exploração das potencialidades, né, desses conteúdos pelos jovens, o que poderia fazer com que eles, né, de alguma forma, bloqueassem, né, os pais em né, suas redes e nos espaços aí de uso. Né? Pode passar, por favor? Né, do outro lado, né, aqueles pais que não estabeleceram nenhum tipo de mediação, né, assim, o que, né, foi nos apontado é que eles já tinham conhecimento, né, do que os filhos fazem na internet, né, e por outro lado, já, né, os filhos já sendo mais velhos, né, assim, aqueles de 16, né, 17 anos, né, sendo mais velhos, eles, né, estabeleciam uma relação aí de confiança e, né, assim, algo que né, a gente achou interessante e diminuiu muito, né, esse percentual, é aquele pai ou aquela mãe que não tem conhecimento sobre o uso das tecnologias, aí nesse sentido eles não faziam, né, nenhum tipo de mediação. Né? Né, e ficou bem claro essa diferença, né, assim, entre as famílias com filhos mais velhos, dão maior autonomia aos seus filhos e os pais, né, são, né, mais preocupados com o seu próprio trabalho, sua atividade, né, do que do próprio filho. Né? Finalizando, então, pode passar, por favor? Né, assim, então, o que a gente conseguiu né, buscar, né, nessa pesquisa, né, assim, e que né, é uma pesquisa que ainda está em andamento, a gente está trabalhando aí num recurso final, né, para o pós-pandemia, né, que durante a pandemia o exercício dessa mediação ela se deu, né, de forma diversa, né, utilizando às vezes mais de uma maneira, né, se tendo em vista a idade dos filhos e as habilidades necessárias para esse tipo de mediação. Né? Algo que de alguma forma impactou, né, nesse processo foi a sobrecarga, né, vivida pelos pais que né, tiveram aí ausência, né, desse tempo para acompanhar os filhos né, durante a pandemia, uma vez que eles também estavam sobrecarregados, né, com relação ao trabalho e ao cuidado da própria casa e ao cuidado dos próprios filhos ali, né, restritos ao ambiente familiar. Né? Observamos que a mediação restritiva aparece principalmente quando os filhos são menores, né, e os mais velhos, né, os pais, né, se retiraram, né, desse acompanhamento, né, dessa cena tecnológica, uma vez que estabeleciam relações de confiança, né, com esses filhos mais velhos e também, né, a percepção de que eles tinham um domínio maior das tecnologias e, nesse sentido, né, acreditavam, né, de uma necessidade menor de acompanhamento desses filhos. Pode mudar, por favor?
né, assim, durante essa pesquisa, né, algo que nos deu atenção foram esses novos contornos, né, que foram dados à mediação parental, né, uma vez que havia, né, assim, uma ambiguidade de sentimentos que foi gerado nesse período, né, uma vez que um uso constante, né, necessário e até mesmo, né, excessivo, né, por causa desses artefatos, né, e o posicionamento dos pais quanto ao estabelecimento de limites para eles próprios, que passaram a ter que usar a tecnologia, né, de forma constante, né, e os filhos, né, ficando bem afetados por isso, uma vez que se eles próprios estavam usando, né, de forma com um tempo maior, por que não permitir também esse uso pelos próprios filhos, né? Algo que também, né, ficou evidente foram as vantagens, né, desse uso mais variado e customizado, né, das tecnologias, as desvantagens, né, que alguns possuíam, né, em relação à questão das afinidades, né, relativas à questão da própria diferença da idade, né, né, da característica, né, de nativo digital, né, dos jovens, que passou a ser algo que foi apontado também, né, nos pais a necessidade desse aprendizado, né? E algo que a gente vê, né, no nosso dia a dia, né, o excesso das informações que acabam gerando aí ansiedade, impaciência nos próprios pais, né, a perda de tempo, né, com essas coisas inúteis que às vezes os filhos fazem na internet, mas por outro lado, né, se o uso desse recurso como algo que de alguma forma equilibrou as relações externas, né, assim, dessas crianças e desses adolescentes, né? Por favor, pode passar no último slide. Né, assim, algo que a gente, né, finaliza, né, e não, né, dando continuidade, né, assim, à nossa investigação, que é a saturação, né, da presença das TICs no ambiente familiar vem provocando distintas formas, né, como pais e filhos se veem e se relacionam, né, e que o exercício dessa mediação parental ele vai ser um campo, né, de construção no interior das famílias, uma vez que atualmente, né, a gente vem observando né, uma aproximação das habilidades, né, dos pais, né, aquelas que os filhos tinham, o que traz aí um equilíbrio, né? Algo que a gente percebe que não existe um modo certo e único para realizar essa mediação, né, principalmente das situações inusitadas que a pandemia ampliou, né, e que também já né, das relações que já vinham sendo construídas aí com a prática, né, dessas tecnologias, e isso, com certeza, se modificou, né, tendo em vista essa situação atual que a gente vivenciou aí com a pandemia, né? Sabemos que, assim, que a tecnologia ela está presente nas nossas vidas, né, assim, já há alguns anos e vem se potencializando cada vez mais, e que nós não vamos poder nos afastar dela nunca mais, né? Assim, a gente sabe que a redução do uso da tecnologia ela será hoje algo que está relacionada com a perda, né? A perda dos contatos, as perdas dos encontros, né? Tal qual esse que nós estamos fazendo agora, né? Assim, se não fosse a tecnologia, não estaríamos apresentando trabalhos tão ricos, né? Um encontro tão interessante como esse. Bom, acho que é isso, né? Assim, como disse, né? Assim, pesquisa, né, está, né, no livro que está sendo publicado, né, sendo lançado, bem como, né, estamos também organizando uma outra publicação com toda a descrição da pesquisa, com todos os dados com mais detalhes, que em breve a gente vai também publicar. Né? Obrigada. Agradeço aí a atenção e a oportunidade de participar e apresentar aí a nossa... Obrigada, Vanina, pela apresentação, muitos dados interessantes, de fato. Agora eu convido a todas a entrar no estúdio, né? Todas as colegas. A gente está com um tempinho até já um pouco estourado, né? Do previsto, mas a professora Seneide teve um problema no início. Gostaria de saber se ela gostaria de fazer algumas palavras finais de encerramento. Não sei se ela conseguiu consertar o problema do microfone.
Zeneide, quer fazer algumas palavras de encerramento? Olha, eu só quero dar os parabéns para todos pelos trabalhos, pelas pesquisas que foram apresentadas e lamentar que no começo eu não consegui de jeito nenhum participar. Obrigada por apresentar o trabalho, Adriana, e parabéns para o nosso grupo da Ampep, né? Obrigada. Então, reforço as palavras da Zeneide, o agradecimento ao GT, Família e Comunidade, da Ampep, e que possamos estar juntas em muitos outros momentos para essa rica troca e essa rica reflexão de conhecimentos, né? Convido a todas, né, a continuar acompanhando as atividades do CICTED, que estão muito ricas, e desejo também uma ótima tarde, um ótimo dia a vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Prazer.